Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 14 ao 28. Daniel, capítulo 6, do versículo 14 ao 28. Então vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: O rei, ele tinha criado um decreto, onde nesse decreto ninguém poderia honrar outro Deus ou outra pessoa que não fosse o rei Dário. E o que Daniel fez? Daniel, como todos os dias, ele foi orar, ele foi falar com o seu Deus. E haviam alguns homens invejosos que não queria que Daniel tivesse o reconhecimento do rei. Então esses homens, eles viram o que Daniel estava fazendo, que era orando, conversando com o seu Deus, e eles foram falar com o rei. Foram entregar Daniel. Então, o rei, ao ouvir que Daniel não estava fazendo o que o decreto mandava, o rei, ele decidiu livrar Daniel. Mas, sempre no nosso meio tem pessoas maldosas que querem nos prejudicar. E essas pessoas lembraram o rei Dário do decreto. Lembraram. Vamos ver o que essas pessoas disseram. Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. O rei queria livrar Daniel. Embora o rei tivesse ouvido pessoas que ele não deveria ouvir, embora o rei tivesse ouvido conselhos de pessoas que ele não deveria ouvir, mesmo assim, o rei queria livrar Daniel, porque lá no fundo, ele sabia quem era Daniel. Mas, como eu já falei, existem pessoas no nosso meio maldosas, prontas para lembrar o outro do que o outro deveria fazer para nos prejudicar. Ardilosamente. Às vezes, o outro nem sabe que vai nos prejudicar. Mas essas pessoas maldosas estão por aí, prontas para prejudicar a mim e a você, para prejudicar aqueles que seguem o caminho do Senhor. Vamos continuar, vamos ver o que aconteceu. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel. O rei não tinha o que fazer. O rei, ele não voltou atrás. Aqueles homens estavam prontos para acusar até mesmo o rei, de ter feito um decreto e não honrado aquele decreto. Então o rei não voltou atrás. Muitas pessoas não voltam atrás, mesmo sabendo que estão nos prejudicando, que fizeram com que elas nos prejudicassem. E mesmo assim elas não voltam atrás. Poderiam? Sim. O rei poderia? Sim, mesmo sendo acusado de ter voltado atrás. Ele era o rei, ele tudo podia. Mas ele não voltou atrás. Vamos ver o que aconteceu.
o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas. E o sono fugiu dele. O rei foi incomodado. O rei não teve paz, porque ele mexeu com o ungido do Senhor. Ele não teve paz. Ele não conseguiu dormir. Ele ficou acordado. Ele não quis ouvir música. Ele não quis se distrair. Ele simplesmente foi dormir, mas não conseguiu. Porque mexeu com o ungido do Senhor. E tirou-lhe a paz. Essa ação tirou a paz do rei Dário. Existem pessoas que mesmo sabendo, mesmo fazendo mal para nós ou para outras pessoas, dormem tranquilamente, porque essas pessoas estão acostumadas a fazer o mal. São pessoas maldosas, ardilosas, invejosas. Já falamos sobre inveja. Vamos continuar. Pela manhã, ao romper do dia, o rei levantou e foi depressa à cova dos leões. Ele queria ver o que aconteceu com Daniel. Ele estava apressado. Ele estava incomodado. O que será que aconteceu com Daniel? O que será que eu fiz? Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, porque lá no fundo ele sabia que estava errado. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-los dos leões? Daniel, chamou o rei Dário. Será que Daniel respondeu? Ou será que ele foi engolido, devorado, despedaçado pelos leões? Existem pessoas no nosso meio que querem que nos despedacem, que nos arruinem. Existe. Infelizmente, existe esse tipo de pessoa. Vamos verificar. Vamos ver o que aconteceu com Daniel. Daniel respondeu: uau! Então ele não foi comido. Ele não foi despedaçado. Ele respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal. Para que não me fizessem mal, rei Dário. Para que não me fizessem mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Embora Dário tivesse sido jogado na cova dos leões, Dário não murmurou, Dário não reclamou do rei. Dário ainda estava vivo e a primeira coisa que ele fez foi honrar o rei, que o rei viva eternamente. Porque ele continuou fazendo o que o Senhor ensinou a ele a fazer. Ore por todos, não blasfeme, não queira mal a ninguém. Foi isso que Daniel fez. E Daniel foi além, falou para o rei: eu estou vivo porque eu não fiz nada, eu estou vivo porque eu não cometi nenhum delito. Eu não fiz nada nem contra o Senhor e nem contra o meu Deus. Sabe o que Daniel falou aqui? Rei Dário,
Eu respeito o Senhor, mas eu vou continuar seguindo os caminhos que o Senhor me direcionar. Eu não vou deixar de honrar o meu pai. Eu não vou deixar de orar para o meu pai. Eu não vou deixar de falar com o meu pai por conta de um decreto. Eu respeito o Senhor, mas eu vou continuar firme nos caminhos do meu pai. Vamos ver o que aconteceu. Então o rei, com muita alegria, o rei ficou alegre porque viu que aquele homem inocente estava vivo. O rei ficou alegre. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus. Confie em Deus. Confie no Deus que você segue. Confie em Deus. Ele tudo pode. Ele tudo vê. Ele te salva. Ele me salva. Confie em Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Há consequências para as pessoas que mexem com os ungidos do Senhor. Pode ter certeza disso. Ah, mas está demorando. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Há consequências. E nesse caso, para as pessoas que acusaram e para toda a sua família. Todos sofrem. Todos sofrem. Quando existe dentro da casa pessoas maldosas, maledicentes, pessoas ardilosas, todos sofrem. Não é somente eu, não é somente você. Todos sofrem. A casa dessa pessoa é uma casa triste. A casa dessa pessoa é uma casa onde não tem bênção. Não tem bênção. E aguarde, porque as consequências vêm. Porque eu quero? Jamais. Porque você quer? Jamais. Mas o nosso Senhor, Ele é justo. E Ele protege os seus filhos. E o que nós temos que fazer por essas pessoas? Continuar orando. Continuar orando para que elas reconheçam o mal que elas fazem para si e para as outras pessoas. E assim, elas serão salvas. Assim, elas estarão livres das consequências que elas poderiam causar para si e para os seus familiares. Assim como está escrito aqui no livro de Daniel. Vamos continuar. Então, o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que haviam em toda a terra. Vamos ver o que o rei Dário escreveu. Que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos, absolutamente todos, tremam e temam diante do Deus de Daniel. As pessoas vão reconhecer quem é o Deus na sua vida. E além de reconhecer, ainda vão divulgar quem é esse Deus. Às vezes acontecem situações na sua vida e na minha vida para que as pessoas possam ver o que Deus pode fazer na nossa vida. Qual é o poder de Deus nas nossas vidas? Então nós não temos que reclamar, não. Temos que continuar. Continuar firme nos caminhos do Senhor. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Este é o Deus de Daniel. Este é o Deus vivo de Daniel. E o reino desse Deus vivo não acabará. E o seu domínio não terá fim. O domínio de Deus do Daniel, que é o meu, que é o seu, não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel
do poder dos leões. Olha que lindo! Olha o que o rei Dário escreveu para todos. Para todos. Ele escreveu sobre o poder do Deus de Daniel. Sobre o poder do nosso Deus. E ele disse que Deus livra, que Deus salva, que Deus faz maravilhas na minha vida, na sua vida, porque o Deus, esse é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que será para sempre. Olha que maravilha! Daniel prosperou no reinado de Dário e no reino de Ciro, o persa. Além de tudo, Daniel, ele foi recompensado. As bênçãos sobrenaturais vieram sobre a vida de Daniel. Assim como virá e está vindo na minha vida e na sua vida. Só creia e continue firme nos caminhos do Senhor. Não negue o Deus que você segue. Não negue. Continue firme nos caminhos do Senhor. Seguindo os conselhos do Senhor. Seguindo as orientações do Senhor. E tendo discernimento para fazer ótimas escolhas. Vamos lá? Você está se esforçando? Eu sei que você está, porque eu também estou. Finalizamos aqui mais um bate-papo, com gostinho de quero mais. Então, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu desejo e eu declaro que o seu dia, assim como o meu, será abençoado em nome de Jesus. Amém! Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.